Olá, boa tarde. Vamos começar então o nosso segundo encontro, falando da estrutura psíquica, Carl Gustav Jung, né? O nosso segundo encontro desse curso. Bom, a psique é um termo grego que significa sopro, aquilo que anima o corpo, né? Por questões metafísicas, preferiram abolir o tema alma, que também é um sinônimo para psique, e deixando então o nome de psique como por ser mais neutro, mais teórico. Isso aconteceu no século XIX, e resolveram então adotar. Mas Jung fala muito em alma, né? Fala também em psique, mas nas suas literaturas, nas literaturas daqueles que seguiram Jung, você vai encontrar muito o termo alma, que é a psique. Muito bem, a psique, ela tem uma riqueza muito grande, uma essência. Como que dá isso? Pelos atos reflexivos. O que é reflexão? Então eu vejo uma situação, me confronto com uma situação, eu paro diante dela, eu trago isso para a mente, eu trago isso para dentro de mim, eu monto um quadro, eu faço as relações que são possíveis, examino as possibilidades, então, daquele evento, daquela situação, daquilo que eu vi. Chego a sobre aquilo que eu vi. Isso é refletir. É tido como um ato espiritual. Porque não é uma coisa que você programa, é uma coisa que acontece, é uma situação que acontece sem você estar se programando. Por exemplo, eu quero pensar sobre por que a pessoa põe um pé na frente do outro, né? Não é assim que funciona. Eu simplesmente estou andando na rua, percebo o meu andar e começo a refletir sobre isso. Por que eu ponho um pé na frente do outro? Porque é assim, 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 assado. E aí eu chego, então, a um entendimento, né? Ou então vou pesquisar, vou querer entender, mas isso parte de um momento não programado, né? Por isso que se chama de um ato espiritual. Uma pessoa sem alma, então, e, portanto, é uma pessoa que não reflete, uma pessoa que não vive no mundo como se o mundo estivesse aí para servi-lo, simplesmente. Essa pessoa que não reflete, que não tem essa capacidade, esse espírito para poder absorver algo e então pensar aquele algo, ela é uma pessoa que está totalmente desconectada com o outro, ela não mantém vínculos com as pessoas, ela não dá importância às coisas, ela não enfrenta situações de uma maneira madura, né? Ela não tem nenhuma motivação, ela simplesmente existe, ela não tem significado, ela está aqui simplesmente para estar, por estar, né? Critica, então, porque nasceu, porque está aqui, porque está lá, mas também não pensa não pensa qual é sobre sua função, nem nada. E é isso que Jung, então, começa a pensar a respeito de como uma pessoa chega, então, na individuação, né? Em tornar-se si mesma. Já começa pela alma, esse entendimento, esse enriquecimento da alma. Mas como é que acontece isso, né? Como é que eu posso, então, estar vivendo essa alma, enriquecendo essa alma? É através da metáfora, da imaginação, né? A imaginação através da metáfora. A metáfora é um termo que significa transposição da matéria, do espírito para a matéria. Então, vamos ver o que é matéria. Matéria é esse corpo, né? Onde abriga essa essência, essa alma. Quanto melhor eu for, quanto mais enriquecida for minha alma, mais então eu me disponho para o mundo, mais eu me disponho para o outro, mais eu entendo, mais eu compreendo, mais eu tomo decisões, mais eu sei lidar com as situações, né? E espírito, na teoria, aqui veja, não tem nada a ver com o religioso. Tudo que nós vamos falar daqui para frente nessa matéria, nessa teoria,
o espírito, a religião, o transcendental não tem nada a ver com algo sobrenatural ou com algo metafísico, tá? Nós vamos pensar em termos mais científicos e não em termos religiosos, do ponto de vista que a gente vê a religião normalmente. O espírito, segundo a teoria, segundo Jung e alguns pensadores, ele é algo dinâmico, ele é autônomo. É esse momento que você olha alguma coisa e você capta dessa coisa, dessa situação, desse objeto, algo que vai te levar a uma reflexão. É algo também que te impulsiona a fazer alguma coisa, que te faz com que você se movimente no mundo, né? Vamos pensar aqui num jogo de futebol, né? Então, nós dissemos assim, nossa, mas essa equipe está tomada pelo espírito, né? E o espírito de vencer. Quer dizer, todos estão imbuídos da vontade, do querer crescer. Todos, de alguma forma, tiveram a mesma sensação, esse mesmo dinamismo. E aí eles vão jogar o futebol e dão a alma no futebol. A partir do momento, então, que todos juntos criaram esse espírito de equipe, que a gente ouve muito falar ainda, espírito de equipe no trabalho, equipe de espírito num grupo de estudos, espírito de equipe no social, ou para uma festa, né? Está todo mundo imbuído da mesma intenção. E aí, todos imbuídos, um parece que reforça o outro, e todos adquirem uma alma através das metáforas que vão sendo lançadas aí no decorrer do processo até que se conclua. Então, a pessoa e esse grupo, cada um é assim, um é por todos e todos é por um, né? A gente ouve falar. Mas para isso eles têm que usar o quê? O corpo. Eles têm que correr atrás da bola, eles têm que ir até atrás, ir para a trave, eles têm que fazer um movimento. O movimento vem o pensar, vem o movimento físico, né? Então, vamos falar um pouco nesse pensamento. O pensamento, ele tem o pensamento dirigido, que é aquele que eu foco alguma coisa e vou em direção a ele. E temos o pensamento fantasioso, que é aquele que fica lá no nosso cérebro criando 1000 imagens e que a gente pode aproveitar ou não aproveitar essas imagens, essas fantasias. Então, o que acontece? A pessoa... esse é um ato também de metáfora. Por exemplo, eu posso falar assim... a crisálida virou borboleta. Algumas pessoas vão pensar em transformação, outras vão pensar simplesmente no fato biológico, que é uma crisálida virar borboleta, né? Outras vão pensar na situação de uma transformação onde uma pessoa vai para dentro vai para um recolhimento e sofre algumas situações, algumas emoções, tem um sofrimento, e a partir desse sofrimento, a partir desse movimento interno, introspectivo, reflexivo, ela então se transforma num novo ser, né, numa nova vida, ela consegue fazer coisas mais bonitas. E cada pessoa vai então pegar essa crisálida e borboleta, nessa metáfora, e vai trazer para si da maneira como entende. E se aquilo, de alguma maneira, lhe chama a atenção, porque pode não chamar a atenção, eu posso simplesmente falar para vocês aqui, não, mas a crisálida e a borboleta, aí vocês vai entrar por aqui e sair por lá. Mas para outras pessoas pode parar e pensar, mas por que então está acontecendo isso? Por que ela falou isso, né? O que significa crisálida e borboleta? E aí ela começa a prestar atenção, ela começa a se ver, ela começa a receber essa informação dentro de si. E de alguma forma ela vai refletindo. Mesmo que ela não tenha todos os argumentos necessários para que ela possa chegar então num final, num reconhecimento do que significa, ela tem um período de crisálida, né? Ela vai
passar. Então, amanhã ela esquece, daqui uns 2 dias ela volta a ver alguma coisa, uma borboletinha voando, já lembra do assunto, reflete mais um pouquinho, até chegar, então, ao processo psicológico da crisálide borboleta, que é a transformação em termos psicológicos, e envolve uma série de situações e de entendimentos e de insights e de ganhos de consciência. É bastante complexo se a gente for ver isso de uma forma psicológica mais ampla. Então, o que acontece? Só que tem outras pessoas que usam, por exemplo, o pensamento fantasia e só ficam na fantasia. E simplesmente não acontece absolutamente nada. Então, elas criam um mundo particular para elas, onde elas se realizam e transformam essa fantasia numa realidade interna só. Elas não, a consciência está em pegar essa fantasia e fazer ela produzir algo, ir para fora. Eu posso realizar alguma coisa. Porque, pense bem, um arquiteto, para fazer um projeto dele, para construir um prédio, ele vai usar da sua fantasia, sim, da sua imaginação. Ele vai ver detalhes, ele vai estudar, ele vai pesquisar, vai prestar atenção no meio externo, vai poder sentir em algum lugar alguma coisa que o inspire e que adicione um pouquinho mais naquilo que ele está imaginando, fantasiando, e aí pronto. Lá está o prédio, lá está a casa, ou o edifício, ou a ponte, ou seja lá o que for que ele estiver pretenso a construir. Mas tem pessoas que, de repente, estão ali introduzem uma fantasia dentro de si e ficam vivendo como se aquilo existisse realmente, mas nada faz, nada realiza, porque ela só vive lá dentro. E ela se satisfaz com isso, né? Ela fica lá no mundo até um momento que a psique fala, não, para, você não está indo para frente. E aí ela vai entrar num conflito bastante grande, que nada acontece comigo, porque eu sou assim, mal sabe ela que ela está lá vivendo uma fantasia e não faz a coisa acontecer, não é? Então a metáfora, ela é uma situação onde a pessoa, a partir então de uma frase, a partir então de alguma situação, ela pode trazer para dentro de si e criar as suas próprias imagens. Esse é um alimento da alma, né? A partir do momento que ela vai, então, prestando atenção nesses movimentos, vai adquirindo, recepcionando isso, ela vai criando uma situação de ligações dentro de si, ligações dentro dessa alma, tal que no momento que ela precisar, então, agir, ou fazer alguma coisa, ou dizer alguma coisa, ou tomar uma decisão, ou discernir sobre o que é bom, o que é ruim para ela, ou para uma outra pessoa, ela vai poder usar disso tudo que ela aprendeu, de que ela introjetou das metáforas que ela ouviu, que ela viu, né? E isso vai enriquecendo muito. Isso também vai ajudando a pessoa a compreender o outro, porque muitas pessoas falam inconscientemente, né? Elas não percebem que estão falando e que estão entregando o seu conflito, estão mostrando, e isso acontece no nosso convívio terapêutico, onde as pessoas estão falando e elas não percebem o que elas estão dizendo de verdade, o que o inconsciente está querendo colocar para frente, mostrar, olha, também é uma metáfora, né? Para quem está ouvindo, porque você tem que reconhecer isso, que a pessoa está querendo entender e ela não sabe dizer para você exatamente como ela está se sentindo. Por quê? Porque ela não adquiriu alma. Se ela não tem esse vocabulário interno, essa reflexão, ela não consegue transmitir o que ela está sentindo. Ela tem uma dificuldade muito grande em mostrar os seus sentimentos. Ela sente, ela sabe que sente, ela entra em conflito, mas ela não consegue transmitir em linguagem, aquilo que ela está sentindo, né?
E essa acaba sendo a nossa tarefa como terapeuta, psicoterapeuta, em poder dar esse feedback para essa pessoa através de questionamentos, até que ela vá, então, adquirindo essa facilidade de se relacionar. Então, veja, se a pessoa... Então, aí, como é que fica o vínculo? Se a pessoa que não consegue enriquecer sua alma, porque não consegue perceber, não tem esse espírito, esse movimento, lhe falta algum entendimento de base para que ela comece a se desenvolver. Pode ser uma desestruturação do ego, ou um ego enfraquecido, ou um ego que não seguiu todos os seus passos que deveriam ser seguidos, e ela tem essa dificuldade e não entende por quê. Ela é como uma criancinha que precisa ser ensinada a andar, né? A criança começa a andar, cai, levanta, mas tem alguém apoiando, inspirando, lhe dando algumas diretrizes para que ela, então, consiga caminhar sozinha, consiga enfrentar o mundo sozinha, né? E, bom, essa alma, então, enriquecida com essas metáforas, com essa contemplação, porque é assim, a pessoa, o espírito vem e é dinâmico, ele é autônomo, ele tem uma força que ele coloca na matéria, que somos nós, então, através dos nossos sentidos, uma visão, uma forma de sentir, de escutar, né? Ou você até pela sua própria fala, à medida que você fala alguma coisa, você está propagando um som, que esse som volta para você e você pode se reconhecer. Esse espírito fazendo isso, essa matéria recepcionando e essa troca, esse ponto intermediário entre os dois é onde está localizada essa alma, onde ela precisa ser enriquecida para então ir entrar no processo de individuação e ter vários entendimentos através de reflexão, de elaborações, né? E o que acontece? Esse ponto é extremamente importante para que você, então, ganhe consciência, né? É aí que está, então, o grande momento dos insights. Entendi. Puxa, é por aqui. Puxa, eu não tinha visto isso antes. Nossa. É todas aquelas expressões que a gente ouve muito em terapia. Fala, nossa, acredito que algum de vocês estejam fazendo terapia e vocês devem ter passado por esses momentos, ou mesmo não em terapia, eu ensino convívio com outras pessoas ou refletindo, chega um momento que você fala, nossa, que coisa, olha, puxa vida, eu não tinha percebido isso, né? Esse é um ganho de consciência onde a alma foi em algum ponto enriquecida, onde você, através de alguma metáfora, numa situação, você conseguiu entender, você conseguiu absorver, então, esse movimento, né? E quando você for viver uma situação semelhante, você já sabe como lidar com ela, porque você já experienciou, já trouxe para dentro de si. Muitas pessoas acreditam que a experiência está em eu lidar com algo externo, com essa caneta, por exemplo, né? Mas só ver a caneta porque eu quero ver, nada me acrescenta, né? É a mesma coisa de que você for numa festa e você dançar. Ok, você dançou. Mas se você sentir a dança, se você estar lá, vivenciando, trazendo essa dança para dentro de si, ou seja lá o que for, onde você estiver andando num parque, ou você lendo um livro, ou estudando um tema, ou falando com alguém da sua família, com um amigo, seja lá com quem for, a partir do momento que você sentir isso, que você trazer para dentro de si, algo acontece que você parte para esse, agora entendi. E quando você parte para esse algo que é, agora entendi, você viveu a experiência interna.
Entendendo essa experiência interna, você então consegue, então, numa outra situação, a lidar com essa situação, né? De uma forma mais tranquila, mais com sabedoria. A gente fala muito em velho sábio, velha sábia, e a gente sempre coloca na pessoa mais idosa a sabedoria. Se a gente parar para pensar, tem um certo sentido, porque a experiência deles de vivência de muitos anos, principalmente essa pessoa que viveu a vida, que sentiu tudo isso, que, sabe, que presenciou, que enriqueceu sua alma, ela tem sempre uma palavra amorosa para dar, mesmo que essa palavra seja uma puxada de orelha, uma bronca em você. É uma situação amorosa, porque ela quer que você cresça. A amorosidade não está só em dizer, ai, como você é uma gracinha, ou como eu gosto de você, ou como você faz tudo muito bem feito. Às vezes a amorosidade está em dizer, você não fez direito, você poderia ter feito melhor, você tem condições de fazer, por que você não fez? Isso também é amorosidade. Eu manifesto o amor através de uma chamada de atenção, sim. Né? Então, o espírito, ele não tem limites. Ele, em qualquer momento, você pode receber uma informação. Basta que você esteja disponível, basta que a sua psique esteja disponível para receber essa informação. E a matéria tem. Nós temos nossas limitações de enxergar, de ver, de ouvir, né, de sentir. E a alma é que intermedia, então, esses dois lados. Ela é que diz, espera, o espírito não vai muito longe, a matéria calma, não dá um passo maior que a perna, fica calma, né? Isso é saber lidar com os opostos, né? Isso é saber o que é bom, o que é ruim, até onde você pode ir. É essa alma que vai dizer para você, né? A alma leva ao caminho, então, da totalidade, que é o propósito da teoria junguiana, que é a de individuação. É quando você reconhece, então, o que é bom, o que é ruim, e isso não te afeta, não te deixa em estado alterado, não faz com que você exploda em raiva ou exploda em decepção. Não, você entende, você consegue perceber as suas limitações físicas, né, de matéria. Você consegue entender que, às vezes, a mensagem enviada para você é uma mensagem que precisa ser trabalhada de uma forma mais tranquila, mais calma, que não precisa ser na pressa. O que acontece com as pessoas, essas pessoas que não adquirem esse status na alma, é que elas ficam muito voltadas para a correria do dia a dia, para as competições, elas se entregam demais a atividades e aí não pensam, não refletem, né? Elas não conseguem ter tempo para isso. Para quê? Não dá tempo, eu não posso, eu tenho que trabalhar muito, 11 horas por dia, eu tenho que ir aqui e acolá, e aí eu tenho que competir, eu tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí o que acontece? Ela está o tempo todo com a sua mente ocupada em relação ao que fazer, não ao que receber, né? Por isso que diz que para você amar, você tem que aprender a receber, não é isso mesmo? Então, se você não sabe receber, como é que você vai dar? Esse movimento, então, de alma. Se eu aprender a receber isso que a natureza me dá, isso que o espírito me dá, e saber dosar isso dentro de mim, eu vou saber dar também, né? Eu vou poder dar esse amor, a sabedoria, uma palavra amiga, uma palavra mais dura quando precisa, para que a pessoa, então, fale, ai, agora preciso ver o que é isso, que ajude a refletir, né? E quando a pessoa entra, então, nessa questão dessa correria maluca do dia a dia, nessa tentativa de não pensar, porque dói refletir, às
vezes é muito dolorido para o ser humano pensar em algo que ele não gostou, que incomodou. Então ele entra num movimento onde ele não para fugir, né? Para simplesmente fugir daquilo que está incomodando. É uma maneira que ele encontrou então de não sofrer. Só que enquanto a pessoa faz isso, a pessoa está aumentando essa distância entre espírito e matéria. E aí nós dissemos assim que existem as pessoas pobres de espírito. Não é isso. A pessoa simplesmente é pobre de alma, porque ela não consegue entrar então nesse entendimento, nessa busca, né? Não consegue parar para pensar um pouco, refletir, dar uma caminhada, vai pensar. Cada um tem uma maneira de fazer isso. Alguns meditam, outros caminham, outros vão fazer academia, outros vão ouvir música, né? Outros vão dirigir. As pessoas têm várias formas de entrar nesse processo reflexivo. Encontre o seu, né? Mas então, tudo isso para quê? Essa aquisição toda de alma, de enriquecer essa alma, é para a pessoa ganhar consciência, não é? Porque sem consciência não há evolução. Não há como a pessoa, ela se mantém num estado primitivo de acordo com a sua disponibilidade psíquica. Ela não vai chegar num nível onde vai ter um bom convívio com o externo, com o coletivo. E acaba, quanto menos tiver esse contato com o coletivo, essa sabedoria em estar junto das pessoas, do movimento da vida, da natureza, ela pode ficar uma pessoa muito mais introvertida, introspectiva, num sentido negativo, porque ela vai se afastando do mundo cada vez mais. As pessoas vão, se ela não encontrar pessoas amorosas pela frente, ela vai ficando cada vez mais encostada, né? Porque as pessoas estão aí vivendo, né? Viver. Quando as pessoas procuram a terapia, é porque elas chegaram no limite. Normalmente isso acontece depois na meia-idade, mais ou menos, as pessoas começam a procurar terapia ou outros modos de buscar essa libertação, que chama, né? Essa coisa de eu que preciso me entender. Ou, normalmente, elas entram em terapia para poder entender o outro, né? E acabam sendo surpreendidas que elas têm que entender a si mesmas. Que parte delas, então, todo o movimento, tudo aquilo que o outro reage em função daquilo que eu manifesto, né? Se você às vezes, se você não for uma pessoa compreensiva, ou uma pessoa que já tem uma sabedoria, uma alma rica, o que acontece? Você não pode levar uma amorosidade e você acaba afastando então essa pessoa do seu convívio, porque ela também são dois polos negativos, não vai acontecer absolutamente nada. Precisa se entregar ao mundo, né? Se entregar às relações, se entregar. Isso só pode ser com consciência. E para adquirir consciência, muitas vezes a pessoa passa por um longo processo de terapia ou de outras formas, conforme ela tem condição por onde ela quer ir. Algumas pessoas procuram a religião mesmo, a religião na maneira de se encontrar, até não entendendo bem porquê, o que significa, mas levando isso de uma forma mais, entre aspas, mágica, vamos dizer assim, acreditando então que isso tudo está ocorrendo fora, né? Quando na verdade ocorre dentro da gente, né? É aqui que ocorre. Existe uma frase na física quântica que é assim: o observado age de acordo com o observador quer, né? Isso significa o seguinte: se eu me porto como uma pessoa, vamos colocar assim, antissocial,
é porque eu sou a pessoa que estou sendo o observador nesse momento, né? E o observado é aquele que está me vendo. Nesse momento, o observado se afasta, porque é isso que eu estou colocando para ele, é essa energia. Olha, não chegue perto de mim, né? Eu não quero ser incomodado, né? Pense nisso, ok? Então, o que acontece? O grande mistério da consciência é eu poder olhar para o espelho e ver a minha imagem no espelho e fazer uma reflexão sobre ela como independente de mim, né? Não colocando todas as minhas emoções, coitadinha, como ele é lindinha. Não, olhar para essa imagem e falar, quem é esta pessoa que está aí? O que ela está querendo? Quem ela é de fato, né? Por que ela fez isso? É como você está usando uma metáfora, mas é você mesmo. Então, esse é o grande segredo de você estar, o grande mistério de você estar adquirindo consciência também. E é assim que a gente deve fazer com todas as outras coisas, né? Deixar de se colocar como sujeito e objeto numa única pessoa. O que é o sujeito e o objeto? Na linha freudiana, e Jung também usa essa expressão, e muitos dos seus discípulos, a gente fala muito em sujeito e objeto. O sujeito sou eu, certo? O objeto pode ser, e é, qualquer coisa que eu penso fora de mim, mas pode ser eu mesma, o objeto. Quando eu penso sobre mim, eu sou o objeto, né? Então, o que acontece? Quando você se olha no espelho e você consegue separar esse objeto do sujeito, você consegue ver, então, o objeto de uma maneira diferente. Você consegue pensar o objeto, como que ele é, como se comporta, para que está fazendo isso, por quê, isento de afetações, né? Afetações emocionais, ok? Bom, mas o ego, ele é o centro da consciência. A consciência é aquilo que eu estou ciente de mim, né? Está ali registrado tudo aquilo que eu sei. Mas é o ego que leva isso que ajuda a levar isso para fora, para o externo. E o ego, ele é um filtro, então, do que o inconsciente manda as informações para a consciência, e o ego, através da persona, que são as máscaras que nós usamos no nosso dia a dia, é que transmite o que a gente está sentindo, o que a gente tem de consciência. E o ego, então a gente encontra assim pessoas que falam assim, mas ele tem um ego inflado, mas ele tem não sei o que, mas como esse cara é não sei o que, mas como essa menina é não sei o que, então. Bom, o ego só vai poder se fortalecer e então ajudar também a consciência a ganhar mais consciência quando ele sofre algumas desilusões, quando a pessoa se sente mal, quando ela é decepcionada, quando algo incomodou de verdade, né? Aí pega tudo isso, adiciona um pouquinho de frustração, lá vem o insight, né? Se ela se entregar a esse movimento, ela vai ver o quanto é bom. E a gente sempre fala, o sofrimento, por isso que Jesus carrega a cruz em sinal de sofrimento, é porque naquele momento ele ia adquirir algo. E ele, ao ser crucificado, ao falar na cruz as palavras que ele falou, foi um momento sublime, um momento onde ele se entrega, ele consegue realmente encontrar as respostas para as suas aflições, né? E entender qual era a função dele, então, nesse mundo, psicologicamente falando, gente, né? E esse ego, ele tem, assim, a pessoa não percebe o quanto ela coloca esse ego em primeiro plano, né? Nós vamos ver em análises pessoas
com o decorrer do tempo, enquanto nós estamos entrando aí na evolução, no desenvolvimento desse ego, nesse fortalecimento, pessoas que vão se tornar egoístas. Primeiro, elas são egocêntricas, né? Uma coisa assim, ela é o centro de todas as atenções. Depois elas vão começar a ser egoístas, elas querem tudo para si. Depois elas vão entendendo que não é bem por aí, que não precisa ser isso, e aí elas começam a entrar num processo já indo para o caminho de individuação, e fica muito legal isso. Ok. Bom, mas então nós temos a psique, ela representa então a totalidade, que é o consciente mais o inconsciente. Nós falamos aí um pouco sobre então a consciência, a alma, né? Que sem a alma não há consciência, e nós falamos um pouquinho sobre o ego. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a persona, que é uma outra, é um ramozinho do ego. Então, consciência, ego e persona. Para o ego se manifestar, ele usa de máscaras. Então, o médico vai usar a máscara de médico, né? O advogado vai se portar como aquele homem que fica diante de um tribunal usando uma postura, uma forma de falar, jeitos e trejeitos diante de um tribunal, ou até fora dele, né, ao lidar com o seu cliente. O médico também vai ter uma postura mais, podemos dizer, fria, porque assim ele precisa ser, senão ele está sempre tratando com muitas pessoas que estão em sofrimento, ele precisa às vezes se poupar um pouco dessa condição. Um sacerdote é uma pessoa mais sábia, ela veste então essa persona. Uma professora, ela vai estar então ensinando, ela vai estar colocando de uma forma de professora diante dos seus alunos. Os alunos usam a persona de alunos, que é aquele que quer recepcionar, ou então fazem bagunça na sala de aula, né? Eu, como filha ou como mãe, também vou me portar assim. Então, o modelo é como se fosse um teatro, né? Onde eu faço o personagem que a peça me pede para fazer, ok? Só que o que acontece é que muitas pessoas, elas não usam a persona correta, né? Elas acabam se super identificando com essa persona e vão usar então o papel de médico dentro do hospital, no consultório, dentro da família, dentro da relação social, da relação a dois, em todas as relações. Então, o que ela está acontecendo com ela? Ela está potencializando demais essa persona, né? Ela não sabe dosar na medida certa qual o papel dela. Ela não sabe usar que ela de repente essa pessoa pode ser uma mãe dentro de casa, uma médica dentro do hospital, uma amiga no social, ou então outras atividades que ela tiver. Cada lugar ela tem que se comportar, usar essa persona de uma forma equilibrada. E tem gente que não consegue fazer isso, né? Tem gente que acaba sendo uma única pessoa em todas as situações, não percebe a importância da sua atuação. Tem uma passagem, se eu me lembro bem, que Jung foi fazer uma palestra, foi ministrar uma palestra, e ele então está falando, está se comportando então como um palestrante, e algum aluno, e acho que se eu me lembro bem, o assunto era a persona. E um dos alunos fica irritado com ele e pergunta alguma coisa para ele a respeito de persona, de uma maneira... Ele estava indignado com alguma coisa que Jung falou, e Jung respondeu assim para ele: eu, enquanto palestrante, tenho que me portar e tenho que usar a minha persona de palestrante. Mesmo que eu tenha saído da minha casa nesse exato momento, ou no momento que eu cheguei aqui, brigado com minha esposa,
e com muita raiva dela, ou indignado com alguma situação que não me contentou, eu não posso chegar aqui e mostrar essa raiva para vocês, ou esse descontentamento. Essa é uma situação que quando eu chegar em casa eu resolvo com a minha esposa. Então, o que ele quis dizer aí é que é essa coisa de você usar, saber usar a sua persona. Mas o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa, que nem no caso desse que Jung coloca, não tem essa estrutura psíquica, essa alma tão desenvolvida, que onde ela estiver, ela vai manifestar aquilo que ela está sentindo. Se ela está em um momento de êxtase, ela vai estar em êxtase em todos os lugares que ela for. E não vai... Imaginem vocês, então, um médico num hospital, num momento de êxtase, porque ganhou um prêmio de alguma coisa, de um jogo de vôlei que ele faz lá, que ele participa. Imagine esse homem dentro do hospital, num momento de êxtase, operando alguém. Né? Ele tem que se sentar na operação. Ele tem que usar, nesse momento, a sua posição de médico, né? A sua persona de médico. E saber que ali era um momento sério e que uma vida está dependendo dele, ou alguma coisa está acontecendo de fato. Não precisa ser necessariamente uma situação de médico, pode ser qualquer outra situação. Por exemplo, um professor, né? Uma professora não pode, de repente, sei lá, aconteceu uma situação, quebrou o carro a caminho da escola. E então essa professora ou esse professor ficou extremamente irado, não podia ter acontecido isso, já vou chegar atrasado, que não sei o que lá. E aí chega na aula e continua esse processo de irritabilidade e o que acontece? Transmite isso para os alunos e não passa a matéria como deveria ser passada, daquilo que ele entende, daquilo que é capaz de fazer. E transforma essa aula, então, numa coisa extremamente desagradável, um movimento desagradável. Aí ninguém aprende, ninguém recebe essa informação de fato, porque esse professor ou essa professora, por uma situação externa, trouxe uma irritabilidade dentro da sala de aula e pode, de repente, falar alguma besteira. Então, ela precisa separar isso, né? Precisa aprender a separar. A aula é aula. Sou médico, eu sou médico. Dentro do hospital, eu sou uma coisa. Dentro da sala de aula, eu sou outra. Dentro da minha casa, eu sou outra. Um marido que teve um dia difícil no trabalho, ele chega em casa e vai, de repente, brigar com os filhos e com a mulher. O que eles têm que ver com isso? Nada, né? Então, ele não está sabendo aí usar de acordo com a sua persona. Também existe aquele que pode chegar num momento em que, de tamanho assim, de falta de confiança em si próprio e de não acreditar que é capaz diante das situações, e adquirir uma persona bastante fraca, né? Então, a pessoa vai estar diante de uma situação qualquer e não tem uma confiança em si o suficiente para levar essa situação à frente. O que acontece é que essa pessoa ela vai entrar num momento de defesa e passa a pegar essa confiança que ele não sentiu nele próprio e imputa uma desconfiança em cima do outro. Então, foram eles que não me entenderam, foram eles que não me recepcionaram bem, foi a pessoa que não quis me dar atenção, mas é a falta de confiança em si próprio, né, que fez refletir tudo isso. Então, o que acontece com essa pessoa? Primeiro, ela vai usar um mecanismo de defesa, vai imputar a responsabilidade no outro, o outro sempre tem responsabilidade. Segundo, que ela pode entrar num isolamento tal que ela consegue ver em todas as pessoas um inimigo. As pessoas são todas inimigas, para ela ninguém a compreende, então ela se fecha dentro de um isolamento, e aí o que acontece? Né? De novo, ela deixa de dar essa coisa para a alma, de dar essa riqueza para a alma, de aprender com esse estado. Né? A situação não foi legal? Não foi legal.
Que bom! É assim que você aprende. Mas por que não foi bom? Né? Onde é que está a falha aí? Eu estou olhando para o espelho e estou me vendo. Onde é que foi que eu falhei? Não foi o outro, fui eu. De alguma maneira eu não passei a mensagem. Será que eu vim para essa situação de uma outra situação que me trouxe algo negativo? Né? E aí eu passei essa coisa negativa. Será que eu já estava, então, numa posição de isolamento e eu cheguei no local e fiquei, ou no convívio, na situação, e me mantive nessa posição de isolamento? E aí, é claro, não há porque as pessoas, muitas pessoas não vão se achegar a essa que está se sentindo isolada. Aí é uma pessoa fracassada e se isola mais ainda e vai se fechando cada vez mais, né? Até que alguém dá uma chacoalhada nessa pessoa. Né? Porque isso acontece muito em terapia, quando a gente está com o nosso cliente e aí você está percebendo o movimento e você de repente fala alguma coisa que choca, que às vezes o seu cliente até sai bravo da sala, vontade de te bater porque se falou, e depois aí vai começar a pensar sobre o assunto e vai ver que realmente ele é que estava com um problema e que o analista conseguiu ver através dessas falas dele, inconsciente, das metáforas que ele produziu durante a conversa. Né? A persona a gente também vê no nascimento dos filhos. Né? Por exemplo, um casal que tem 3 filhos, normalmente o primeiro filho é o responsável. Então, ele já, desde criancinha, os pais já colocam nele o papel do responsável. E às vezes essa criança passa a vida inteira sendo responsável por coisas que nem ele precisaria ser responsável. Mas ele se sente na obrigação de ser. Né? Porque ele adquiriu essa informação no seu crescimento pelos pais. O segundo filho, normalmente, é o mediador. Né? É aquele que está sempre pondo panos quentes na situação, não deixa, não vamos fazer, e ele vai passar a vida inteira dele sendo aquele que é procurado pelos irmãos ou pelos parentes para ser o que vai fazer o julgamento, que vai fazer, vai dar a palavra final, ou então vai fazer com que os dois se enxerguem. E às vezes, será que é bom para ele isso? E a vida dele, como é que está? Né? E o terceiro filho, normalmente é o filho da criatividade. Né? É o bobão, né, que falam. Então, a gente, o bobão no bom sentido. Né? É aquele assim que é bem desligadão, quer viver sua vida, quer estar no mundo, normalmente é tido como filho rebelde, aquele que não se importa muito com as coisas, ele vai, é o irresponsável, né, não tira notas boas na escola, não para emprego nenhum, mas que coisa, ele vive no mundo da fantasia, sabe criar qualquer coisa, e acaba assumindo também esse papel pelo resto da vida. Será que é bom para ele? Né? A criatividade é muito bom, mas tudo existe um lado bom e ruim. Né? Como ele está usando essa criatividade? Será que ele está usando para o bem ou para o mal? Né? Mas a persona, então, como nós vimos, ela não é uma coisa, uma situação ou uma máscara que a gente já vem com ela ao nascer. Nós vamos adquirindo de acordo com o nosso meio. Né? Vai adquirindo na escola, na família, no trabalho, por onde a gente passar, onde a gente ficar algum tempo, onde a gente receber uma informação que assim, que a gente captar como algo bom, como foi legal para mim, eu adquiro essa postura. Só se a pessoa não tiver consciência do que ela está adquirindo, ela pode usar erroneamente essa persona e achando que é bom numa situação pode não ser boa para outra situação. Né? Isso vai muito do que a pessoa entende como bom para ela. No desenvolvimento do ego, nós temos 5 fases. Né? O desenvolvimento do ego, de uma forma natural, que seria correto, então, para Jung e seus discípulos,
E aqui eu trago, então, a ideia de Newman, Eric Newman, que foi um discípulo de Jung, e que tem vários livros aí no mercado. Ele é bem, ele pensa bem Jung, né? Ele não tem muita divergência daquilo que Jung achava. Então ele estabelece o desenvolvimento do ego, das etapas da consciência, em 5 estágios, que ele considera como normais. Então, o primeiro estágio é o estágio que nós chamamos de fálico-quitônico. Esse estágio, ele é representado simbolicamente pela serpente. Por que a serpente? A serpente é o primitivo, é o da sabedoria, mas é uma serpente que ela não é aberta, ela é uma serpente que come seu próprio rabo. Né? Ela vive não existe saída. É um círculo, não existe saída. Então, o que acontece? Nesse primeiro estágio, chamado urobórico, que é essa forma circular, e não há espaço para outro entrar. Então, é a mãe que gera o filho, então o filho está dentro dela, então, portanto, é uma pessoa só, é um ser só, é mãe e filho, um único ser. E quando a criança nasce, até uns 6 meses, 7 meses, 8 meses, essa criança continua sendo a mãe. E a mãe continua tendo a criança dentro de si. E se vocês prestarem atenção e se lembrarem dos nascimentos, vocês vão perceber que, assim, como é que a mãe sabe que a criança precisa ser amamentada naquele horário? Como é que a mãe sabe que a criança está com dor de ouvido? Como é que a mãe sabe que a criança está com dor de barriga? Como é que a mãe sabe que é naquele momento que ela precisa trocar a fralda? Né? E como é que a criança sabe pedir para a mãe isso tudo? Como é que a criança sabe colocar para a mãe que ela quer mamar? Ou como é que é essa história de a criança estar mamando e de repente para e a mãe entende que ela não quer mais? Mas a criança não tem ego nessa fase. Ela é inconsciente, ela é totalmente inconsciente. Ela ainda vive o que nós chamamos de um self corporal. Self é o centro da psique. Né? Quer dizer, então, ela está totalmente voltada e integrada com a mãe. Mas não tem conhecimento disso porque ela não tem ego. Né? É uma coisa como se fosse instintivo. Ela está com a mãe e a mãe está com ela. De tal forma que ela sabe tudo que a criança precisa, o que sente. Né? É como se não tivesse cortado o cordão umbilical. Né? Por isso que a gente chama do estado urobórico, que é na forma da serpente que come seu próprio rabo. Se a gente for pensar em termos de evolução histórica da humanidade, levando em consideração a imagem de Deus, mas uma imagem simbólica, né? Nós podemos pensar no homem da caverna nesse estágio. O homem da caverna nesse estágio, ele vivia uma situação urobórica com a própria natureza. Né? Ele tirava da terra aquilo que ele precisava e a terra dava para ele aquilo que ele precisava. Simplesmente, só isso já era o suficiente. Ele não pensava, ele não tinha ego, ele não fazia absolutamente nada. Ele comia, bebia, sabia que o momento de dormir, sentia sono, ia dormir, acordava, ele vivia em perfeito contato com a natureza, tirando então da natureza o que precisava e a natureza dando, simplesmente isso. Então é o homem da caverna, né? Totalmente desprovido de qualquer consciência. Então a criança nesse estado também está desprovida de consciência. Né? Então, mãe e filho é uma coisa só, assim como o homem da caverna, a natureza é uma coisa só. Né? Isso significa, então, estar num paraíso. Né? A criança não sente nada, não vê nada. Assim como o homem da caverna, para ele é um paraíso. Eu tenho tudo, eu não preciso de nada, não preciso pensar em nada, eu não tenho ego.
né? E nessa época, então, da época das cavernas, é que o que eles idolatravam? As pedras, né? As plantas, que é o que eles tinham ali, que eles enxergavam. Na segunda fase, que vai entre os 6 anos até os 5 anos, a criança vê a mãe como a grande mãe, a grande deusa, né? Então, vocês já viram a criança que ela fica, nessa idade, normalmente, ela agarra na saia da mãe ou na roupa da mãe, e não há quem tire essa criança de perto da mãe, né? Você pode fazer 1000 coisas, pode agradar de todas as formas, ela está com a mãe, é ali a mãe, é tudo para ela, é a grande deusa, é a grande mãe, né? E é nessa fase, a criança, ela vive um mágico, já que ela vê essa mulher como uma grande mulher, né? Mas ainda ela está assim, saindo da inconsciência e começando então a adquirir alguns pontinhos de ego. Ela está começando a ganhar alguns fortalecimentos de ego, começando a entrar no processo. Ela já consegue falar, né? Ela já consegue dizer o que é uma coisa e outra, mas ainda ela está inconsciente de uma certa maneira, porque ela ainda não compreende nada. Ela só, o que ela vê, ela sabe até isso aqui, então é uma mesa, ela sabe que isso aqui é uma mesa, que isso é uma caneta, ela já começa a entender que é. Só que ela também começa a entender que ela é bonitinha, lindinha, fofinha, uma gracinha, né? Porque essa grande mãe faz tudo para essa criança e faz essa criança se sentir algo muito importante. Mas como ela não sabe, ela não consegue entender essa ligação mãe-filho, né? Então ela entende que é o corpo dela que é bonitinho, que é engraçadinho, que é lindinho. Então ela fica meio narcisista, né? Se a gente pode chamar assim, porque tudo é ela que proporciona. Então, e ainda as mães nessa época colocam nas meninas as fitinhas, os lacinhos, os sapatinho cor-de-rosa, vestidinho tudo barradinho, que não sei o quê, e tudo assim mais moderninho possível, nos meninos também enfeitam, tal, não sei o quê. E aí a criança então se sente, puxa, eu sou o máximo, né? É o meu corpo que está mostrando isso, né? Então ela se sente assim tudo para a mãe. Se a gente for pensar lá, então voltando agora na história, então a gente passa aí pelos homens da caverna. Nessa fase, ele vai estar colocando, ele começa a plantar, ele começa então a deixar de ser nômade para ter uma vida sedentária, né? E ele ele começa a projetar um Deus externo. Começa, de repente, o trovão, o Deus, né? O que é isso? Esse trovão está falando. Ele começa a ver esse movimento. E é aí que então entra a história de Adão e Eva, né? É o momento que ele está sendo expulso do paraíso, quando a serpente então dá a maçã para Eva, né? Ela fala assim, escuta, vai agora que você tem que entender o externo, você não pode mais ficar no estado urobórico, você agora tem que abrir, você tem que entender o que é bom e o que é ruim, né? E viver isso. E aí então eles começam a ouvir esses trovões como fala de Deus, eles começam a entender a polaridade, o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é ruim para eles, a planta, o que ele plantou não deu certo, o solo não está bom, né? E a criança nessa fase também, ela começa, faz alguma bobagem, a mãe diz, sai daí menino, não entra aí, não sobe aí, não faz isso, não faz aquilo. Então, ele começa a querer entender isso, começa a descobrir que existe uma gracinha, mas também que ele pode ser chamado a atenção. Mas ainda ele não tem consciência, ele não tem ego suficiente para nomear isso como algo ruim. Ele só sabe que não pode fazer, né? E aí então nós vamos então para a terceira fase do desenvolvimento do ego, né? Essa fase está entre 5 e 12 anos.
É a fase que a gente chama de mágico guerreiro. Tudo é mágico, tudo é maravilhoso, né? Aí, nesse momento, essa criança, esse pré-adolescente está ganhando consciência. Ele está começando a questionar, será que minha mãe é boa? Será que minha mãe é ruim? Puxa vida, essa mãe é ruim mesmo, hein? Ela não me deixou fazer tal coisa. Ah, mas e aí fica naquele conflito, né? Puxa vida. Aí ele começa a imputar na mãe o fato dele não conseguir as coisas, não fazer as coisas. Ah, minha mãe vai me castigar, mas como ela é chata, né? E aí ele quer se afastar dessa mãe, né? E começa então os momentos em que a criança começa a esconder as coisas da mãe, não conta tudo, né? Começa o movimento de ela vai me dar bronca, eu sei que fiz coisa errada, ela é uma mãe ruim, outras horas ela é boa, mas ela é mais ruim nessa época. E no que diz respeito à história, é aí que vão aparecer o símbolo do dragão, da bruxa, né? Vão aparecer, aí começa a aparecer um monte de os deuses da Grécia. Então ele sai desse deus trovão para começar a acreditar que existe o deus da criação, o deus do amor, o deus da bondade, o deus da ira. Ele começa a colocar os sentimentos, ele começa a distribuir isso em sentimentos. E para cada sentimento e cada ação ele coloca um deus. E isso veio da Grécia, né? Colocando esse momento. E é aí que o espírito começa, né? É aí que começa, então, entender as coisas, receber essa informação de que algo além do que a gente está vendo está acontecendo, né? E para a gente finalizar, e vamos deixar as outras duas etapas para o nosso próximo encontro, nessa época, então, aparece Zeus com todo o seu poder. Então ele é o que cria, né? Ele é o homem que é o ser que vai dar todas as diretrizes para o patriarcado, e onde a mulher é uma bruxa, e ela precisa ser queimada. Ao contrário, então, da fase mágico-guerreiro, fálico-mágico, onde a mulher é venerada, então aparecem as grandes deusas também, né? Onde tudo é colocado como de bom para a mulher, porque a mulher é que gera, a mulher é que traz a natureza, é feminina, né? A mulher é feminina, então a mulher tem o poder. Já nessa fase do mágico guerreiro, a mulher já começa a perder esse poder, essa onipotência, e fica então a cargo do patriarcado. E aí é que nós vamos depois para a quarta fase no nosso próximo encontro. Até lá.